Oi, gente! Prontos para mais um domingo, então? E hoje, especialmente, é o Dia das Mães! Então, esse domingo a gente quer homenagear essas mulheres maravilhosas que estão com a gente sempre. E para isso, então, eu quero dizer para vocês que se a mãe de vocês não puder participar hoje com a gente desse vídeo, se vocês também não puderem, porque tem alguma programação de Dia das Mães especial, sei lá, que vocês deixem então para fazer outro dia com a mãe de vocês, tá? Porque esse vídeo a gente precisa das suas mães junto. É essencial. Isso, então não façam sozinhas se a mãe não puder, tá? Esperem para um dia que a mãe possa. Então, gente, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer várias coisas junto com a nossa mãe. Mas antes de começar, a gente tem um primeiro desafio. Coloque em pause no vídeo. Já vai chamando a mãe Isso, junto. primeiro chama a mãe, né? E daí coloque em pause no vídeo. E a gente quer que vocês vão se arrumar. Então, coloquem uma roupa diferente. A mãe pode escolher a roupa da filha, a filha pode escolher a roupa da mãe ou do filho, né? Pode ser também. Então, um vai escolher a roupa do outro, vocês vão se arrumar, se vestir, daí vão voltar pro vídeo, tá bom? Isso aí. Então, pode botar pausa, se arrumar, depois voltar e botar play. Isso aí, vamos pausar então. Já se arrumaram? Agora então, vamos para as coisas que a gente precisa para hoje. Primeiramente, a gente precisa de 2 bolachas, tá? Eu peguei aqui um pacote de bolacha só para demonstrar, mas é só 2, não precisa ser bolacha também, pode ser qualquer comida. Pedaço de pão, qualquer coisa. Só não algo muito pequeno, assim, que seja fácil de jogar ou coisa assim. Precisa também de um papel e uma caneta, ou um papel e um lápis, o que vocês quiserem. Precisa de uma venda. Eu tô usando uma máscara nova que eu comprei, não usada, tá? Não usei máscara usada, que minha sogra fez. E aí, ó, vocês vão precisar de alguma coisa que vai tapar os olhos de vocês, tá? Só uma, não precisa de 2. Pode ser um lenço, uma blusa, qualquer coisa. É. E além disso, vocês vão precisar de alguns objetos. Vários objetos. Isso vocês podem meio que construir na hora que a gente for fazer, assim. Mas já podem pegar alguns aí que vocês vejam, que é um pouco maior, ou... Objetos bem aleatórios. É, bem aleatórios. Eu peguei também um menorzinho, dá pra ser... Mas enfim, isso também vocês vão poder fazer quando descobrirem qual vai ser o desafio dessa hora. Então tá, vamos começar então? Já estão arrumadas, tô vendo que estão lindas, olha só pra ver. Uou, e a gente tá aqui, ó, toda... Mas a gente quer foto de vocês arrumadas, tá? Tirei. Então tá. Então o primeiro desafio é o da bolacha. A gente quer então que vocês peguem 2 bolachas, tá? Que fome. Ainda nem tomou café. Não. Pode ser um chocolate também, uma coisa gostosa de comer. Pior que não. E aí, vocês vão segurar, tá? A mãe e a filha, ou o filho, né? Vão segurar a bolacha, pão, chocolate, sei lá, de frente, assim, com o braço bem estendido, bem erguido. Ó, vou mostrar de lado aqui. Bem erguido. E vocês, a partir desse momento, não podem mais dobrar o braço. Talvez alguns de vocês já conhecem esse desafio, porque a gente já fez algumas vezes lá na igreja também. Mas então, agora, o desafio de vocês é comer essa bolacha sem dobrar o braço. Como assim? Como é que vai ser que Pois é. Tá, e pode jogar? Não pode jogar também. Ué? Que loucura, né? Como é que vai comer isso aí? Ó. Não vai. Ah, e pode levantar sem deixar cair? Não. Isso é jogar também. Então, eu e a Tabê, a gente já sabe fazer esse desafio. Então, pra gente, claro que a gente tá só demonstrando pra vocês. Mas, então, a gente quer que vocês deem um pausa e vão tentando aí em casa. Se vocês conseguirem, nos avisem. E se vocês não conseguirem por um tempo, assim, daí podem voltar pro vídeo. Isso, e que agora a gente vai mostrar como é que se faz. Mas bota pausa, hein? Então,
Se você já tentou, ainda não conseguiu ou conseguiu, né? O desafio se faz assim, ó. Ele é pra mostrar que a gente sempre precisa um dos outros. Então, a gente tem coisas que a gente não vai conseguir fazer sozinho, como comer essa bolacha. E para isso, a gente vai precisar da outra pessoa e, especialmente hoje, vamos precisar da nossa mãezinha, né? Que tá aí do nosso lado. Tá vendo? Não é minha mãe, mas a gente tá representando. Então, esse desafio, ele se cumpre assim, ó. Se um comer o do outro. Amor. Essa bolacha não tá muito boa. Mas é basicamente isso. Então, nesse desafio, a gente queria falar um pouco da união de vocês. Que mãe, filho, filha precisam ter essa união, porque vão ter muitas coisas na vida que a gente vai estar precisando da nossa mãe, vai estar precisando de alguém, e a mãe é alguém que Deus nos deu exatamente também para nos auxiliar, né? E muitas vezes vão ter situações que a gente vai tentar resolver sozinho ou fazer sozinho, mas não vai dar certo. A gente, então, precisa pedir ajuda para os outros. E é muito bom a gente poder contar com os nossos pais, né? E principalmente hoje que a gente está falando das nossas mães também. Então, e eles também sempre vão estar dispostos a ajudar a gente. Então, a gente não precisa ter medo ou receio de pedir ajuda para os outros, né? Então, agora o próximo desafio vai ser o seguinte. É o da venda. É o da venda. Pode Peguem pegar as as vendas. E agora a mamãe vai vendar vocês, tá? Então, eu sou filha. Sim, que daí eu vou pegar os objetos. Então eu vou ser vendada junto com vocês. E então podem se arrumar aí, pode botar a venda. Ai, meu Deus, tira o cabelo. Eu estou pronta, e vocês? E agora a Maria vai explicar o resto, porque eu sou pessoa vendada, né? E a mãe vai pegar aqueles objetos que a gente falou e vai colocar na sala, no chão da sala, tá bom? Então eu vou botar alguns objetos aqui no chão. Vai tipo fazer um circuito. É, tipo um labirintinho. Um negócio de obstáculos. Vou ficar aqui mesmo? Vários objetos, coloca. Isso aí. Então, só jogar mais uma. Eu tenho que passar por tudo isso sozinha, eu nem consigo ver nada. Pois é, Tabia. A Tabia vai ter que passar, ou enfim, vocês, né, as crianças vão ter que passar por esses obstáculos. Vendada, sem ver nada, hein? Cuida pra essa venda não tá meio frouxa ou coisa assim. Tabia, tá sem ver nada? Tô de olho fechado. Isso, de preferência feche os olhos. E a mãe vai estar guiando vocês, viu só, Tabia? Não te preocupa. Então, vocês vão ter que passar pelos obstáculos e a mãe guiando. Só que a mãe não segura a criança, tá bom? Ela vai falando e guiando com a fala. Vai um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda. Se for uma criança muito pequena, a mãe pode ir ajudando um pouco com a mão, tá bom? Então tá. Tá bom. Não, você é grande. Então tá, Bea. Vai um pouquinho pra frente, mas não muito. Isso, tá. Agora... Vocês conseguem ver? Fica reta agora, porque tu tá meio diagonal, assim. Isso, e vai pra frente. Só que bem estreito, assim, bem onde tu tá. Não, mais. Bem... Pode ir mais pra frente. É que eu tava ajeitando a câmera. Nossa, eu deixei um instantinho já. Agora vai pro lado. Qual? Direito. Ui. Um pouco pra frente. Tá, isso. Ô, gente, vocês podem
tipo, assistir, depois fazer, ou pausar e já fazer o de vocês. Né? Bem como vocês quiserem. E vai indo assim, meio na diagonal que nem tu tá. Sim? Isso, pode ser. Tá bom. Agora vira pra frente. Não, pro outro lado. Não sei onde é. Aí, isso. Agora vira um pouquinho para o lado esquerdo, mas bem pouco, tipo na diagonal também. Assim, um pouco menos. Isso, vai pra frente agora. Não. Vai um pouco pra frente só. Isso, um pouco mais. Pode ir. Mais um pouco, mais um pouco. Isso, vai assim com passinhos menores, não que nem tu tava querendo dar. Agora tu vai dar. Agora tu vai dar um passo bem grande. Isso. Isso. Isso aí, muito bom. Pode tirar a venda. Acabou? Aham. Pode voltar aqui. É sério que eu tô aqui? Sim. Nossa, eu tinha certeza que eu tava aqui. Nossa, amiga. Então, gente, o que esse desafio ele quer nos mostrar? Vamos primeiro ver como é que foi pra vocês. O que vocês acharam? Ficaram com medo ou se sentiram seguras? Como é que foi pra mãe também guiar, né? Vocês ficaram preocupadas? Como é que foi? Como é que foi pra ti que eu bati numa coisa? Pois é, gente. Então, isso que eu ia dizer. Eu me ausentei por um segundo pra mexer na câmera pra vocês verem melhor. E aí a menina continuou e bateu. Então as mães têm que ficar sempre de olho. Então tá. Esse desafio, então, a gente queria mostrar um pouco de tanto confiança quanto o guiar, né? Porque a criança ela precisa de muita confiança na mãe durante esse desafio e durante a vida também. Vão ter vários momentos onde a mãe vai nos falar coisas, vai nos mostrar coisas, nos pedir coisas que a gente vai precisar de muita confiança nelas, de que elas sabem o que elas estão fazendo. Do mesmo jeito, para a mãe nesse desafio, foi necessário guiar o filho, né? Às vezes a mãe viveu experiências que a gente ainda não viveu e já andou por caminhos que a gente nunca andou. E por isso o conselho delas, o guia que elas nos dão, são muito importantes pra gente nesse caminho que é novo para nós. Então era isso, eu acho, né? Então é muito importante a gente, como crianças, também sempre estar escutando, né? Porque às vezes eu podia assim ter fechado meu ouvido e decidido, não, eu vou tentar passar sozinha. Ou eu consigo. E vocês acham que a Tabia teria conseguido sozinha? Acho que não, né? Então, como a gente também estava falando semana passada, nossas mães elas têm muita sabedoria também. A gente tinha falado de sabedoria, né? Domingo passado. Então, que a gente também possa estar escutando elas e a sabedoria que elas têm. Tanto na nossa vida, dia a dia, as coisas do dia a dia, né? Assim como na vida com Deus. Que elas também já passaram por muita coisa e podem estar nos ajudando em muita coisa. Então, que a gente possa estar confiando nelas tanto nas coisas em relação ao mundo aqui, como nas coisas relacionadas a Deus. Vamos para o próximo, então. O próximo desafio é o que precisa do papel e da caneta. Então, eu vou precisar que as mães, de novo, peguem o papel e a caneta e façam um desenho que eu vou mostrar agora. Só que as crianças não podem ver esse desenho. Então, crianças, não olhem agora. A Tabia também não vai olhar. Fechem os olhos. Não olhem, hein? Mães, certifiquem-se que as crianças não estão olhando. Tá, as mães vão fazer esse desenho que você está mostrando? Isso, as mães têm que desenhar isso aqui em um papel. Se quiserem, podem mudar alguma coisa também. Ó o que eu desenhei. Tá vendo aqui em uma ponta o que tem? Tá vendo aqui o que tem? Aqui, aqui e aqui. É isso, mães. Se quiserem dar um pausa e desenhar exatamente igual, podem mudar alguma coisa se quiserem. O objetivo, então, da brincadeira, podem abrir os olhos, crianças. O objetivo da brincadeira é que as mães vão falando para os filhos, sem mostrar. Os filhos, de preferência, não podem estar olhando para a mãe, ficar de costas para a mãe. Tipo assim, ó, vamos sentar uma de costas para a mãe. Então, a criança agora também vai precisar de um papel e uma caneta, né? Ah, é, isso. No caso, a gente não tem. Daqui a pouco eu vou lá pegar.
Mas aí vocês sentem assim, ó, um de costas pro outro, e a mãe aqui com o papel, ela vai estar falando pro filho. Ó, filho, desenha tal coisa em tal canto. Sempre mostrando onde também, tá? Porque o desenho da criança tem que estar o mais parecido possível com esse original de vocês, tá bom? Mostrando onde, no caso, mostrando com a fala. Onde, mostrando onde na folha com a fala. Tipo, no canto direito, né? Então, tentar deixar o mais parecido possível, tá bom? Agora, então, peguem um papel pra criança também. Eu tô indo lá rapidão. Corre. Tá bem, vai fazer uns polichinelo. Vamos fazer os polichinelo, gente. Levantando. E vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa! Aqueceu um pouco. Ai, obrigada. Então agora peguem o material que vocês precisam e vamos já se ajeitando para a atividade. Mas agora vocês vão ter que colocar pause no vídeo, porque senão vocês vão estar escutando o que a gente vai estar falando, né? Sim. Vejam o vídeo só depois, né? Então dá um pause aí. Ó, tá vendo? Escolhe aí. Dá um pause lá. Por quê? A gente não tem que dar pause, não. Vai. É só aí. Ô, tá vendo? Tu viu o desenho? Não. Eu nem sabia que estava. Então tá. Vai, Tabeira. Desenha um círculo. Tá, folha em pé deitada. Deitada. Desenha um círculo bem no canto, mas não, tipo, encostando no canto. No canto, deixa eu ver, esquerdo pra mim. Que? Direito pra mim? Isso. Não. Não. É o mesmo esquerdo, não é? Vamos sentar de lado. Tá, no canto, eu já sei, no canto que tá o celular. Tá. Pra mim. Tá, eu tô no mesmo canto. Tá, então vai. Não, mas vai ficar errado. E é no canto de cima, tá? Não no de baixo. Sim, vai. Aí, tu vai um pouquinho, tipo, vai bem pro meio da folha, assim, no mesmo canto de cima, e tu faz tipo uma escada, mais ou menos grande, ela tem, mas é uma escada só de, tipo, 2 andares. Tu vai fazer um risco... Escada de 2 andares? Que isso? É, tipo assim, ó, 2 tu vai pro degraus? meio, 2 degraus, isso. De 2 andares. Tu vai pro meio da folha, aí tu desenha um risco pra baixo. Tá. Daí tu faz um Até risco onde? pro lado, pra baixo, pro lado e pra baixo. É uma escada assim de casa. Isso. Tá, não sei quantos eu fiz, mas é. Tá, Acho que eu fiz e é mais ou menos grande, tá? Não é tão Eu fiz grande. demais, né? Não chega aí até o meio da folha. Tá, pode ir por cima. Daí, de novo indo pro lado, daí indo mais pro outro canto, o contrário à bola, né? Só que em cima ainda. Mas não chega a encostar no canto e, na verdade, é um pouco mais pro meio. Tá bom. Tu vai desenhar 4 quadrados que estão, tipo, juntos. Eles formam um quadrado maior, assim, sabe? 4 quadradinhos que formam juntos um quadrado maior. Daí, descendo agora, nesse mesmo canto... Não é janela? É, tipo isso. Tá. Descendo agora, mais pra baixo, né? No mesmo canto da janela, tu vai fazer 2, tipo, ondas de mar, sabe? As ondas tem um pra cima, um pra baixo, um pra cima e um pra baixo. E aí acaba, tipo, no canto da folha. Totalmente no canto? Não chega a encostar no canto. Mas quase. Baixo. Isso. E aí a de baixo igual, pra cima, pra baixo, no mesmo lugar, tipo. Tá. E agora, no outro canto da folha, embaixo, mas no outro canto, né? Tu vai subir, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dedos, mais ou menos. Oi? Tipo, tu pega o canto da folha, assim. Do círculo lá, embaixo. Isso, embaixo. Tu vai lá embaixo e bota o teu dedo, tipo, na ponta. E aí tu conta 10 dedos pra cima. E aí tu faz um risco de lá até o canto de baixo, entende? Reto pra baixo? Isso, reto pra baixo. Fazendo tipo um triângulo, sabe? Um triângulo
Daquele de Eu fiz uma hipotenusa, reta. hipotenusa. Fiz uma reta? Não, é tipo um triângulo. Tipo de hipotenusa, sabe? É pra descer na diagonal? Isso, na diagonal. E em cima desse traço tu vai fazer outro igual. Né? É tipo 2 traços. E dentro desse triângulo ali, tu vai fazer um mais. Desde a ponta? Hã? É desde a ponta da folha? Sim. Ah, tá. Tinha um vazio aqui. E dentro desse triângulo tu vai fazer um mais. Um símbolo de mais, bem grande assim. Não tão. É isso. Vamos ver? Mostra o teu. 2, 3 e... Nossa, Não não dá dá pra de ver ver muito. nada. Tem que... Tá, vamos ver. Ó, Esse é o o databê. meu, tá? Ah, ficou meio parecido. É, só esse aqui, né? Era bem pra cima, esqueci de falar. Ah, gente, ficou bom. Ficou bem parecido. Acho que não dá de ver certo? direito. Mostra o teu aí. Ah, o teu eu já vi. É, o meu ele já fez. E como é que foi de vocês? Deu certo? Então, Foi difícil? Foi fácil? esse desafio, então, ele precisou de algumas coisas também. Ele precisou, do ensino, né? E isso também vai ser algo que as nossas mães vão fazer, e nossos pais também, durante nossa vida inteira. Nos ensinar coisas. Ensinar coisas como o que é direita e esquerda. Ensinar que a gente, pelo jeito, não sabia bem. Era a mesma? Ó, direita é essa daqui. Tá igual? Tipo, na folha ia ficar igual, né? Não, minha foi esquerda. É. Não, sei lá. Enfim, e ensinar várias coisas, né? Como fazer uma coisa que eles já fizeram, uma receita, diversas coisas. Mas também precisou de muita comunicação, né? Com certeza. E isso é algo que muitas vezes dá brigas, né? Na nossa casa. Se a mãe falou uma coisa, o filho entendeu outra, e daí deu toda uma confusão. Isso acontece muitas vezes. A gente vai precisar ter uma boa comunicação com os nossos pais, a gente tem que aprender a desenvolver isso. Quanto mais próximos a gente ficar um do outro, mais fácil vai ser de compreender o que nossas mães querem dizer, nossos pais, e assim a gente vai conseguir se comunicar melhor. E se, por exemplo, a Maria falou uma coisa pra mim, eu não entendi bem o que ela quis dizer, mas eu pensei, ela deve ter falado isso, deve ficar chateada. Tipo, isso não é uma boa comunicação que a gente teve, mas só porque a comunicação não foi boa não significa que eu posso concluir qualquer coisa. Não, se eu não entendi direito o que ela falou, eu vou até ela e pergunto, o que tu quer dizer com isso? Ou, enfim, a gente, antes de tomar próprias conclusões, a gente tem que ter certeza de que foi aquilo mesmo que a outra pessoa falou. Ou a gente também tem que tentar se expressar direito, né? Pra gente não dar de entender outras coisas que não são o que a gente realmente falou. E dentro de casa é a mesma coisa, né? Porque se a gente não se expressar direito, se a gente não... você tá ficou chateada com a Maria, mas em vez de falar pra ela, tu fica emburrado. Isso são coisas que vão nos afastando um do outro e que não vão desenvolvendo coisas boas, né? Um relacionamento bom. Então é muito importante a gente investir bastante nessa comunicação, porque a partir dela muitas coisas podem desenvolver para bem ou para ruim, né? Então, o que é uma boa comunicação? Uma comunicação onde tu pergunta quando não entende, uma comunicação onde tu não responde os pais, né? E os pais também não respondem os filhos, né? Se ficaram chateados com alguma coisa, não sai xingando assim, com palavras que vão magoar. O que mais que é uma boa comunicação? É tu dar elogios, né? Sempre que alguém faz uma coisa boa, tu falar uma coisa bonita pra ela, uma coisa com amor, né? E sempre que precisar também falar uma coisa que vai ser difícil do outro entender, falar com a maior clareza possível. Falar de um jeito certo, né? Não falar gritando. Jogando aquilo pra pessoa. É com cuidado, colocando o que é a tua opinião sobre isso e tudo mais. Isso serve tanto para os pais quanto para os filhos, né?
Isso aí. Então tá, gente, os desafios eram esses. O que vocês acharam? Foi fácil, foi difícil? Entenderam o que a gente quis dizer? E pensem vocês também junto com a mãe agora. O que de cada coisa vocês podem aprender juntas e colocar em prática também. Isso, vocês podem então agora ter uma conversa com a mãe de vocês. E se quiserem chamar o pai junto, podem chamar também, porque o relacionamento em família a gente sabe que não é só com a mãe, né? Então, vocês podem ver qual foi o ponto mais fraco assim que vocês percebem em vocês. É comunicação, é confiança, ensino, o que é? E decidir então como a gente pode trabalhar isso agora como famílias, né? E mesmo as crianças menores, elas podem entender isso, vocês podem ter essa conversa franca com elas, tá bom? Então a gente vai partir para a história. Então, antes da gente seguir para a história, Feliz Dia das Mães! Então, a gente queria desejar um feliz dia, que vocês possam estar aproveitando bastante junto com os filhos, comemorando. Espero que vocês também tenham gostado do vídeo e aprendido várias coisas junto com os filhos. Que Deus possa estar abençoando muito vocês e dando mais e mais dessas qualidades que a gente aprendeu hoje e outras também, para estar enriquecendo ainda mais o relacionamento de vocês com as crianças. Isso aí, parabéns, mãe! Isso aí. Então, crianças, como hoje é comemorado o Dia das Mães, a gente escolheu uma história da Bíblia de uma mulher que ela sempre quis muito ter um filho. Vocês acham que ela teve esse filho? É o que a gente vai descobrir agora. Então, o nome dessa mulher é Ana e ela era casada com Eucana, um homem chamado Eucana. E naquela época era comum os homens terem mais de uma mulher. Então Eucana, ele tinha duas mulheres, a Ana e a Penina. A Penina, ela tinha filhos junto com Eucana, mas a Ana, ela não conseguia ter filhos. E todo ano eles iam todos juntos aqui, ó, até a casa de Deus e iam fazer sacrifícios lá para Deus. E toda vez que eles iam lá, a Penina, ela incomodava a Ana por ela não conseguir ter filhos. Olha só, essa é a Penina e essa é a Ana. E o que vocês entendem com essa imagem? Dá de perceber, né, que a Ana tá fechando os ouvidos porque a Penina tá incomodando e falando coisa que deixa a Ana triste. Então, toda vez que eles iam para lá, para a casa de Deus, a Penina ficava incomodando a Ana e falando, ai, tu não consegue ter filha, sei lá o quê. E a Ana sempre ficava muito triste com isso, muito triste mesmo. E ela sempre orava para Deus para que ele desse de presente a ela um filho. E uma vez que eles estavam ali na casa de Deus, depois deles comerem, a Ana, ela estava muito aflita, ela estava muito triste, porque ela queria muito ter um filho, então ela decidiu conversar com Deus sobre isso e orar. E ó, eu vou mostrar aqui para vocês o que ela orou, porque olha só que bonito. Ó, ela estava chorando muito, ela começou a conversar com Deus e falou assim, ó. Ó Deus Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra-te de mim. Não te esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida. Então, olha só que lindo. A Ana, ela orou a Deus pedindo um filho e ela fez uma promessa, falando que se Deus desse para ela um filho, ela ia dedicar a vida dele para Deus. Mas essa oração dela não foi assim tão rápida. Ela ficou um tempão ali conversando com Deus. E daí ali na casa de Deus que eles estavam, tinham alguns sacerdotes. E um deles se chamava Eli. E Eli, ele viu que a Ana estava agachada e mexendo os lábios, mas não saía nenhum som. Porque a Ana, ela estava orando em silêncio, mas Eli não tinha entendido isso. Daí ele foi até ela e falou,
mulher, por que tu tá assim bêbada? Para de beber. E daí a Ana logo falou, não, eu não tô bêbada, eu nem tomei vinho, nem cerveja, eu tava orando, muito desesperada e com muito fervor a Deus. Daí ele entendeu o que ela estava fazendo. Ela estava orando, né? Então ele falou, tá bom, então que Deus te deu o que você está pedindo. E daí no outro dia toda a família de Eucana, né? Então Eucana, Penina, as crianças deles e a Ana, eles acordaram cedo, adoraram a Deus de novo ali no templo e depois voltaram para casa. E aí, vocês acham que a Ana ficou grávida ou não? Então, esse título aqui, ele revela um pouco, né? Mas sim, Deus respondeu à oração de Ana e ela ficou grávida. E ela ganhou um bebezinho. Vocês acham que era uma menina ou um menino? Um menino. E o nome dele é Samuel. E Samuel foi o filho que a Ana tanto pediu para Deus. Foi o filho que ela orou muito para ganhar. E daí, chegou aquela época do ano em que Eucana e toda a sua família iam de novo lá no templo de Deus oferecer sacrifício para ele. E todos iam juntos, né? Só que a Ana, dessa vez, ela não foi, porque ela ainda precisava amamentar Samuel, e ela explicou para Eucana que esse filho ela ganhou de Deus e ela fez uma promessa de que ela ia dar esse filho para Deus, né? A vida dele para Deus. Então, assim que Samuel terminasse de amamentar, a Ana ia levar Samuel lá para o templo de Deus para ele viver lá e para ele crescer em meio aos ensinamentos de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois que ele foi desmamado, Ana e Samuel foram lá para o templo de Deus. E a Ana, ela encontrou aquele sacerdote, o Eli, sabe? Aquele que achava que ela estava bêbada e tal. Daí ela encontrou Eli e ela falou para ele: olha, eu sou aquela mulher que estava aqui orando para Deus para ganhar um filho. E eu ganhei, ele me deu de presente e agora eu tô dedicando esse menino, eu tô dedicando Samuel e a vida dele para Deus. Então, enquanto ele viver, ele pertence a Deus. Olha só, isso aqui é a Ana, Samuel e o sacerdote Eli, onde com quem Samuel ia ficar convivendo ali no templo de Deus. Então Samuel ele ia crescer ali nesse lugar e ia ficar aprendendo de Deus e ficar ajudando nos serviços que eram para Deus. E todo ano, quando a Ana, junto com seu marido e a Penina, iam ali no templo fazer sacrifícios, então a Ana sempre via Samuel e também dava um presente para ele, que ela mesma sempre fazia uma túnica para ele. E daí Eli, sempre que via a Ana e Eucana, ele falava: que Deus abençoe vocês e que ele possa estar dando mais filhos para vocês. E sabia que a Ana teve mais filhos? Ela teve mais 3 meninos e 2 meninas. Que legal, né? A Ana, ela teve o primeiro filho e como era um presente de Deus, ela prometeu que ia dedicar a vida de Samuel para Deus. E então ela não via muito Samuel, mas Deus ainda deu de presente mais filhos. Que bonito, né? E olha só que legal. Sabe agora o que vai acontecer com Samuel? Então, a gente vai descobrir agora. Tinha uma noite que o sacerdote ele estava dormindo lá no quarto dele e Samuel ele estava dormindo num outro quartinho onde ficava a Arca da Aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. E uma hora Deus chamou assim, ó: Samuel, Samuel. E Samuel escutou e falou assim: tô aqui. E sabe por onde ele foi? Ele correu pro quarto do Eli e perguntou: o senhor me chamou? Eu tô aqui, eu te escutei. O que foi? Daí Eli falou:
Ué, não te chamei? Pode voltar a dormir. Não falei nada. Então tá, Samuel voltou para a cama e Deus chamou de novo. Samuel, Samuel. Então Samuel de novo levantou, foi correndo até Eli e falou: Tu me chamou? Eu tô aqui, o que foi? Mas de novo Eli falou: Não, eu não te chamei, pode voltar para a cama. Então Samuel voltou para a cama. Ele não estava reconhecendo que era Deus falando com ele, porque isso ainda não tinha acontecido antes. Então, de novo, Deus chamou Samuel e pela terceira vez ele correu até o quarto de Eli e disse: O Senhor me chamou, eu estou aqui. Mas, e daí? Eli já tinha entendido então que era Deus que estava chamando Samuel. Então ele respondeu assim para Samuel: Pode voltar para tua cama e se você escutar essa voz de novo, daí tu responde: Fala, ó Eterno, pois o teu servo está escutando. E foi exatamente o que aconteceu. Samuel voltou para a cama e Deus falou que nem antes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo está escutando. E Deus disse algumas coisas que iam acontecer a partir daí. Então, Deus começou a conversar com Samuel e usar Samuel na obra de Deus também. E se vocês quiserem saber mais da história de Samuel e o que Deus também contou para ele, o que vai acontecer daqui em diante, vocês podem abrir lá na Bíblia de vocês, porque ainda tem muitas coisas que vão acontecer. Então vocês podem ir lá em 1 Samuel, tá bom? Lá vocês vão ver toda a história. Hoje foi só um pedacinho. E aí, o que acharam da história? Gostaram? O que vocês acharam interessante? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar para a mamãe e para o papai também. E o que a gente queria trazer principalmente com essa história é mostrar o exemplo de Ana e como ela foi temente a Deus, né? Então, como a gente pode ver na história, a Ana, ela tinha um relacionamento com Deus e ela investia tempo nisso. Ela orava e conversava com ele. E ela tinha um desejo muito grande no coração de ser mamãe. E ela também compartilhava isso com Deus. E ela orava pedindo um filho para ele. E Deus, ele escutou essa oração e então ele quis dar um filho para ela. E ela também prometeu que ia ensinar para esse filho os caminhos de Deus. Então, ela também ia estar ajudando nessa caminhada do filho com Deus. E isso é muito lindo. E vocês com certeza também devem conseguir enxergar essas características na mamãe de vocês, né? Elas também têm um relacionamento com Deus, investem tempo nisso. Vocês já devem ter visto aí em casa, né? Elas lendo a Bíblia, elas orando. E elas com certeza também ensinam várias coisas de Deus para vocês. E isso é uma coisa muito bonita e muito boa, né? E as nossas mamães, elas também oram por vocês. A mamãe de vocês, ela com certeza ora pela vida de vocês. Ela pede para Deus cuidar de vocês e tá guiando vocês na vida, né? Então, agora tem um desafio para vocês. Vão lá, corre para dar um abraço na mamãe, ou se ela estiver aí junto escutando a história, dá um abraço nela bem apertadinho, agradece a ela por tudo que ela já fez e por tudo que ela faz por ti. Elas estão sempre ensinando a gente, né? Ajudando, escutando, dando conselhos. Às vezes um xingãozinho, né? Um xingãozinho bom, no caso. Não aquele xingar, mas elas também nos dizem quando a gente está errado e temos que mudar a nossa atitude. Então, agradece a ela, dá um beijo
diz um eu te amo, porque hoje, todo dia é dia das mães, né? E dos pais também. Então a gente pode estar sempre agradecendo, mas hoje especialmente vamos fazer isso juntos. Então, agora a Maria ela vai estar explicando um pouquinho mais sobre a história, tá bom? Então, gente, relacionando um pouco da história de Ana com os desafios que a gente teve, né? A história de Ana ela é muito bonita, porque Ana queria muito ter um filho e ela não conseguia. E ela prometeu a Deus que se ela tivesse um filho, ela iria ensinar ele desde o início o caminho de Deus e ia entregar ele também para casa lá de Eli para ser instruído por mestres e enfim, ia entregar ele para o reino de Deus, né? Para o serviço de Deus. E com isso, eu acho que muitas mães têm, na verdade, essa atitude que é muito bonita, de dizer desde o início, assim, de que essa vida que elas estão criando, gerando, enfim, essa vida ela é do Senhor e que as nossas mães provavelmente pensam isso também da gente, né? Elas nos amam muito, mas elas querem sempre, em primeiro lugar, colocar na nossa vida a Deus, para que a gente ame em primeiro lugar a Deus e depois aos nossos pais. Mas além disso, então, relacionando com os desafios, Ana precisou de muitas daquelas características que a gente aprendeu hoje nos desafios, né? Ela precisou da união com Samuel, apesar deles morarem separados, né, desde cedo, eles tinham as suas visitas e se manteram unidos e firmes um com o outro, né, com um relacionamento bom. Além disso, o Samuel precisou de muita confiança na mãe dele, né, no ensino e, enfim, nesse guia, né, que foi para ele a mãe dele. Porque imagina tu ser tirado da tua casa e morar com outra pessoa, mas ele confiou, apesar de ele ser muito novo quando isso aconteceu, ele teve que confiar ao longo da vida de que a mãe dele sabia o que estava fazendo, né, e que Deus havia instruído ela nisso. E com certeza Ana ensinou Samuel muitas coisas e levou ele para ser ensinado por outras pessoas também, né? O ensino que a gente também aprendeu, a comunicação também. Com certeza ela precisou ser muito clara a Samuel, sempre que contava a ele o porquê dele morar em outro lugar e tudo mais. Então, enfim, a história de Ana nos mostra um exemplo disso, né? Dessas características que a gente aprendeu nos desafios. Então, que a gente possa sempre estar pedindo para Deus isso também, né? E todas essas características e situações são coisas que Deus vai nos dar, se a gente pedir para Ele confiança e tudo mais. E se a gente tá com o coração ligado a Ele, a gente pode confiar. E do mesmo jeito que todas essas coisas a gente pode fazer com nossa mãe, a gente também pode fazer com Deus. Deus, Ele também nos ensina, Ele também nos guia. Na verdade, Ele é o principal, né? Ele nos guia, a gente deve manter a união e sempre nos comunicar com Deus, sempre orar, e quando não entender alguma coisa, por exemplo, na Bíblia, ou não entender alguma coisa que aconteceu e por que isso aconteceu, pedir para Deus, esclarecer com Ele, orar, né? E tá sempre nessa comunicação também. E Deus tá sempre ali nos ensinando e a gente pode confiar nele. Então, do mesmo jeito com as nossas mães, é também com Deus, né? E só que ele é perfeito, então a gente pode confiar ainda mais e a gente pode ser guiados por ele de forma perfeita. Então é mais ou menos isso que a gente queria deixar hoje no Dia das Mães como mensagem para cada um de vocês, né? Para que a gente venha estar mantendo esse relacionamento dessa forma com a nossa mãe e com Deus também. Uhum. Então tá, gente, essa foi a história, os desafios de hoje. Aproveitem muito. E as atividades a gente vai colocar na descrição. Na verdade as atividades a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então tá, beijo! Então, gente, sobre as atividades. É o seguinte, ó, a gente tem um desafio pra vocês. Cada um, ou seja, a mamãe e a criança, pegam uma folha e uma caneta, ou se vocês quiserem podem usar tinta também. E um vai ter que desenhar o outro. Então a mamãe vai ter que desenhar a criança e a criança vai ter que desenhar a mamãe. Mas não é tão fácil assim não, porque não pode usar as mãos. Vixe, como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou dar alguns exemplos que vocês podem estar usando ou vocês podem inventar também. Mas vocês podem botar a caneta ou lápis no pé e fazer o desenho com o pé, ou na boca
e fazer assim com a boca, sabe? Ou vendados. E daí, se for vendado, pode usar a mão, mas se não for vendado, não pode. E daí vocês podem estar usando um desses 3 métodos, ou podem inventar também juntas. E depois a gente quer ver os desenhos, tá bom? E a gente tem mais uma atividade que agora as mamães não podem estar escutando. Então, se elas ainda estiverem aí junto, pede para elas fechar os ouvidos ou ir para um outro canto da casa. Mas, crianças, o que vocês acham de escrever uma cartinha para a mamãe? Elas são um tesouro muito especial na nossa vida, né? Então, eu acho que elas vão ficar muito felizes se recebessem uma cartinha de vocês. E daí vocês podem escrever o que vocês quiserem. Podem botar agradecimentos, podem escrever palavras de amor, como vocês quiserem. E se vocês tiverem material aí em casa para fazer, não sei, algum presentinho pequenininho, bem simples assim, podem fazer também. Mas acho que só com uma cartinha elas já vão ficar muito felizes. Daí vocês podem desenhar na cartinha, escrever, enfim. E depois a gente quer ver isso também. Então tá. Façam isso então e depois nos contem como é que foi, tá bom? E então é isso, gente. Se tiverem mais alguma dúvida de atividade e tal, podem nos perguntar no WhatsApp, tá? Durante toda a vida do Samuel, essa amiga. E as atividades a gente vai colocar na descrição. Na verdade as atividades a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, antes da gente seguir pra história, parabéns!